converter. Mas a verdade é que o andar com Jesus, num determinado nível, nos emociona. Nós descobrimos que a palavra é a verdade. Você pode passar 10, 15 anos dentro desta igreja, dentro de outra igreja. Você pode ver maravilhas. Nós vimos pessoas aqui todas iluminadas à noite. Vimos o diabo lançar pedra, né, João? Pedra, nós estamos orando assim, vem pedra, tudo que é lado, violento. E acertou em alguém? Acertou em ti? É? Só acertaram no João, acho que é porque ele tinha a careca dele, a lua refletia. Mas era pedrada, tudo que era lado, árvores quebrando. Nós vimos tantas coisas. Mas, irmão, se o Espírito Santo não nos der uma experiência real com Ele, nós passamos dentro da igreja 10 anos, e na hora que vier uma proposta que nos favorece, nós afastamos um pouquinho. Na hora que vier algo que nos traga medo, como nós vamos enfrentar coisas terríveis nesse tempo que vem. Eu creio, tenho 60 anos, creio que ainda vou ter oportunidade de ver. 61? Amém? Ainda terei oportunidade de ver. Mas sabe, irmãos, se nós não tivermos uma experiência real com Ele, Ele dirá, não vos conheço. Mas Jesus, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei pessoas no teu nome. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que andais na iniquidade, serviço de iniquidade. É preciso, como Pedro, algo maior, não só andar com Jesus, não só ver os milagres. Nossos filhos pequenos precisam ter essa experiência, nossos adolescentes precisam ter essa experiência, porque aí fora o mundo abre portas para que eles morram, e portas lindas, portas gostosas, festas maravilhosas, sensualidade que quando eles estão naquele banho de hormônios aí, dos 12 aos 20 e poucos anos, eu tive esse banho com 60, tudo bem, mas quando eles estão nesta fase, as coisas são altamente atraentes, a música, o visual. E se nossas famílias e os nossos filhos não tiverem tido essa experiência, Simão, quando te converteres, mas eu andei contigo, fiz tanto, há mais que isso, há mais. Nós temos que ter sede, é preciso, eu quero, tem que haver mais, tem que haver algo mais. E a conversa continua. Simão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu, eu estou na igreja desde a fundação, desde aquela história da pesca. Eu fui o que mais dizimei. Está vendo o que tem de concreto aí? Tudo eu que pus. Não, Pedro. Isso não adianta, Pedro. Muito bom, isso é muito bom. Isso faz com que você desenvolva intimidade, que você tenha sede, que você perceba o quanto Deus te ama. Mas há algo que você precisa experimentar, ter uma experiência real. Por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Se nós não tivermos uma experiência real de intimidade, de entendermos, nós continuamos lá no fundo, optando por aquilo que é bom para a nossa alma, que é bom para nós, aquilo que a nossa mente julga que é certo, que é errado, aqui está, olha a manifestação de Deus. É algo mais que manifestação, é algo pessoal, onde a partir desse momento Ele é o teu Senhor. Existem pais que vivem dentro da igreja anos e anos e anos, não têm e não levam os filhos a ter. É difícil. Requer choro, requer busca, requer mudança de vida. A verdadeira conversão faz com que a gente mude posturas e atitudes. Mas o que eu quero dizer, Jesus não desistiu de Pedro. E como Ele conseguiu a vitória com Pedro, Ele vai conseguir na tua vida. Porque você é fiel, você é fiel. Você tem vindo, você tem estado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você é um vitorioso, Deus te ama. E você chegará a maiores níveis, a maiores níveis. Eu sei, a maioria, 90 e poucos % do que estão aqui dentro já tiveram experiências assim com Deus. Podem chegar no final e verem a guilhotina no seu pescoço e dirão, eu sei quem é o meu Deus. Eu fiquei muito triste ontem quando eu soube da morte da Hebe Camargo. Ela tinha talento, e esse talento Deus lhe deu. Era para algo que iria glorificar a Deus. Ela tinha talento, ela tinha simpatia.
Eu achava ela meio assim, mas ela conseguia conquistar o povo, as pessoas, ela conseguia agradar, ela tinha sabedoria para dizer as coisas certas, ela tinha sensibilidade para lembrar dos amigos e quem a ajudava. E Hebe Camargo mostrou para essa humanidade que é importante, que dá para viver feliz, que dá para se realizar sem ter Jesus. O duro é que ontem ela descobriu que viver sem Jesus é possível. Mas morrer sem Jesus não tem mais volta. Mas sabe se ela morreu sem Jesus? Eu realmente espero que não. Mas se eu vou pelas evidências, ela morreu sem Jesus. Então, irmãos, aqui diz, quando te converteres, fortalece a teus irmãos, porque se nós não formos fortalecidos, nós entendemos que Jesus é Deus, que é Senhor, que é Salvador, mas nós não deixamos Ele ser Senhor da nossa vida, então nós vivemos muito para nós, e devagarinho, mesmo estando tanto tempo na igreja, nós vamos vivendo sem Ele. Mas como sem Ele? Nós vamos vivendo sem que Jesus seja o Senhor e comande a nossa vida. Amados, eu não quero nem imaginar Hebe agora, desesperada, vendo que não há mais esperança, mais sim. Não quero imaginar. Que prefiro crer que o Senhor se revelou para ela nos últimos minutos. Mas uma coisa eu sei, para que eu de fato cumpra o chamado de Jesus, como marido, como pai, como alguém que fortalece os meus irmãos, eu preciso passar por essa conversão, por essa experiência de intimidade com Ele. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro disse, não, Jesus, não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, ele já sabia que Jesus ia ser preso, tanto como para a morte. Estou aqui, Jesus, eu vou contigo para a prisão, eu vou aqui para a morte. E Pedro não estava falando bobagem, não, ele não era um covarde, não era um covarde. Quando de repente chegaram lá naquele tempo, naquele momento, aonde Jesus estava orando, e naquela época não havia assim um esquadrão da polícia que ia prender um bandido. Haviam pessoas dispostas e disponíveis. Quando alguém precisava prender alguém, ia lá reclamar, o cara dizia, então vai lá e busque-o. Aí a pessoa contratava essas pessoas que estavam disponíveis, e elas se armavam de paus, espada, corda, e iam prender o cara. Então de repente chegaram e disseram, mas quem que é Jesus? E lá estavam Pedro, Tiago e João. Quem é esse Jesus? Aí Judas falou, calma, eu vou dar um beijo nele. Judas chega lá e beija Jesus. E ele salta em cima de Jesus, amarra aqui, cuidado, ele é perigoso, vai dar para lá, faz, não sai aquela confusão no escuro ali. Pedro não era covarde, tanto que ele arrancou da espada, enfrentou todos eles, e desceu-lhe e cortou a orelha de Malco. Não, ele não era covarde. Ele sabia que estava em menor número. Ele estava tentando cumprir o que ele disse, Senhor, eu irei contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Ele estava decidido, isso era real para a sua vida. Mas Jesus, para, Pedro. Para. Não é isso que eu vim ensinar. Eu vim ensinar o perdão. Não é isso. Lembra-te, quem com ferro, você deve ter conversado. Pedro, não é isso, Pedro. Pedro, não é essa a arma do reino de Deus, Pedro. Pegou a orelha e curou Malco. Aí Pedro disse, opa, o que é que está acontecendo aqui? E aí Pedro começou a seguir Jesus. E Jesus ainda diz, Pedrão, você é forte, está preparado, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus, o senhor está enganado comigo. Eu sou Pedro, Simão Pedro, Pedro, rocha. Mas as coisas aconteceram aquela noite. E logo depois, eles se aproximaram. Sabe, assim como para sacrificar o cordeiro no Antigo Testamento, eles tinham que pegar esse cordeiro e levar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote examinava o cordeiro e dizia, é perfeito, não tem marca, não tem mancha, não é aleijado, pode sacrificar. Assim também, o cordeiro de Deus, como disse João, veio e foi levado diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote teria que dizer, sim, esse cordeiro é perfeito,
podem sacrificá-lo. E foi isso que o sumo sacerdote fez. Crucificam. E naquele momento está aquela balbúrdia, aquela confusão, estão julgando Jesus, e alguém olha para Pedro e aproximando-se dele disseram, verdadeiramente, tu também é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Pedro diz, não, eu não conheço. Uma segunda vez alguém reconhece e diz, esse é um deles. Não, eu não reconheço. E o que me impressiona é que a terceira vez, quando reconheceram a Pedro, ele diz a Bíblia assim, e praguejando Pedro disse, eu não conheço este homem. Cadê aquela fortaleza que tirou a espada, que disse, Jesus, eu estou pronto, que andou 3 anos vendo dia após dia, noite após noite, aquelas maravilhas, cadê? Não, praguejando, seus Zaqueu, o que vocês estão pensando? Pedro xingou, praguejou, e disse, eu não conheço esse homem. Aí bateu o desespero. Jesus morreu. Jesus morreu. Tanto que em Lucas 24:12, quando chegou a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, Pedro não esperou ninguém. Diz que Pedro saiu correndo, Lucas 24:12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu senão os lençóis. E retirou-se para casa maravilhado, porque ele começou a lembrar. Ele disse, 3 dias levantarei, sou como esse templo, estarei, ao 3º dia ressuscitará o Filho do Homem. Pedro começou a se ligar e correu lá desesperado para ver, será que ele ressuscitou mesmo? Chegou lá, sim, ele tinha ressuscitado. Então voltou com certeza na mente de Pedro, o que eu fiz? O que eu fiz? Deve ter voltado à mente de Pedro. E ele desistiu de todas as coisas. Aquele mesmo Pedro, em João 21:3, disse, não sobrou mais nada. Eu vou voltar a pescar. Tinha visto, tinha vivido, andou, foi na igreja, dizimou, ofertou, honrou o pastor, abraçou, beijou o irmão, cantou, glorificou. Mas foi reprovado ali. O que aconteceu? E Pedro disse, eu vou voltar a pescar. E quando Pedro foi a pescar, em João 21:3, ele está lá pescando e não consegue pegar nada, Então lá na praia aparece um carinha lá. Ei, do barco, ei. Que maluco está gritando lá? Você, ó. Lança a rede à direita. Está aqui, ó. Lança a rede à direita do barco e achareis. Opa, peraí, eu já ouvi isso. Já vivi essa história. O mestre, quando eu o conheci, ele me mandou lançar. Eu lancei a rede sobre a sua palavra. Não estamos pegando nada. Está gritando, será o mestre. Será que está se repetindo o mestre de novo? Mas ele sabia que o mestre ia ressuscitado, ele joga a rede. E quando ele joga a rede, enche a rede. E ele diz, eu sei quem é este homem. Eu sei quem é este homem. Eu já vi isso. Eu já estive em desespero sem pescar nada. E ele já tinha vivido isso comigo. Eu sei, é o mestre. Eu sei. Como é que pode o mestre? O mestre me chamou numa pescaria quando eu não pescava nada. E ele mandou, o mestre, não pode ser outro. Não pode ser outro. Nunca vi alguém passar por essa experiência. É o mestre. Com certeza é o mestre. E ele se despiu, se vestiu das suas roupas lá. E não esperou ninguém, começou a remar. Ele se jogou na água e correu. E ele se jogou na água e foi andando, e foi chegando, e de repente ele raciocinando aí, andando, nadando, sei lá. E foi raciocinando, e agora o que o mestre vai dizer? Eu abandonei, eu o traí. E ele chega e espera, agora Jesus vai olhar para mim e dizer, Pedro, tem traído muitos por aí, Pedrão? Tem feito com outros o que você fez comigo?
Eu investi em você 3 anos de vida. Eu coloquei você como alguém que iria comandar praticamente essa divulgação do meu evangelho para os judeus. Eu investi tanto em você, e na hora de você dizer, sim, ele é o Messias, ele é o mestre, e assumir, você pragueja e diz que não me conhece. E Pedro vai pensando, ele vai acabar comigo, será que tem perdão? Ele vai acabar comigo, ele vai acabar comigo. E ele chega perto e ele vê Jesus. E em vez de um relho na mão, Jesus está lá, assando um peixe para ele. Aquilo já não bate com o que Pedro estava esperando. Assando um peixe para ele. Opa, lá está assando um peixe para ele. Pega do peixe. Jesus com certeza olha nos olhos dele e diz: Pedro, tu me amas. Mas e o que ele fez? E a traição? Irmão, Jesus está olhando para mim e para você. O que você fez? Às vezes que você traiu o nome de Jesus. Às vezes que você hoje estava decidido, ele é meu Deus, vou morrer com ele. E amanhã você tinha uma atitude agressiva, errada, não perdoava, tratava uma mulher, filho, sei lá. Jesus bota os olhos em Pedro e diz: eu não estou preocupado com o que você está fazendo. Eu só estou preocupado com uma coisa, Pedroca. Tu me ama, Pedro. O Senhor está perguntando para você: por que você às vezes se afasta de mim achando que não me merece, que não tem qualidades, que você não é alguém que ora tanto, que lê a Bíblia tanto? Cara, você tem julgado pessoas, você tem falado de pessoas, você nem sabe direito onde canta o galo, mas aponta o dedo. Não podia ter feito isso, não podia ter falado aquilo, não podia ter deixado aquilo. Você tem julgado, essas coisas tentam na sua mente criar um bloqueio. Mas Jesus diz: Pedro, tu me amas. Meu irmão querido, Jesus está preocupado só com uma coisa. Ele está olhando para você e dizendo: tu me ama. E nesse 21:15, Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Mas como eu não tenho capacidade, não tenho qualificação? A única qualificação para Jesus é isso que você está sentindo no seu coração agora. Se Jesus estivesse olhando nos seus olhos e dizendo: Claudete, Clotilde, Vanir, você me ama, o que você responderia? É só isso que vale. É só aquilo que está dentro de você. Não é sua qualificação, não é sua capacidade, não é os erros estúpidos que você cometeu, às vezes, diante de uma sociedade. Não, nem nada. Jesus está olhando nos seus olhos e dizendo: querido, tu me amas? Então vai. Mas eu não sou qualificado. Vai, tu me amas, é só isso. E ele vai, Pedro, tá, engole aquilo. E Jesus torna a perguntar uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, imagine isso. Passava pela mente de Pedro: mas será que é isso? Ele está me mandando apacentar, será que ele esqueceu? Será que aquele escravo lá na cabeça dele, aqueles espinhos, será que a dor fez com que deu uma amnésia nele lá? Não, ele vê que Jesus não esqueceu. Jesus está insistindo, está cavocando o seu coração, buscando um sentimento de amor ao Messias. Pedro, filho de João, é isso que importa, Pedrão, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Nessa hora Pedro caiu a ficha. Não, ele não esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe que eu neguei, ele sabe que eu praguejei. Ele sabe. Está lembrado, está na mente dele. Mas ele só quer saber se eu amo ele. Ele não está me repreendendo. Tu me amas? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos,
Depois disso, Pedro foi lá no cenáculo com os demais e ficou orando lá com aqueles 120. E depois disso, o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando ele foi exposto a milhares de pessoas criticando e rindo deles, porque tinham sido batizados pelo Espírito, Pedro sai para fora e não pragueja e nem nega Jesus e diz: vocês saibam, ninguém está bêbado aqui. Aqui está se cumprindo o que o profeta Joel disse, que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. É isso que está acontecendo. E o Cristo, a quem vós crucificastes, está vivo, ressuscitou e está vivo. Mas o que aconteceu com aquele Pedro corajoso, que não conseguiu cumprir o que o seu coração tinha intentado, que falhou e negou 3 vezes, e agora se apresenta dizendo: não importa que esses 5.000 venham. E ele diz aquilo que ele tem que dizer. Ele declara uma guerra. Ele declarou uma guerra. Podem vir, eu estou me firmando aqui. Gostei de ler essa semana, de ouvir John Martin Luther King Jr. Disse assim: para você declarar uma guerra, não precisa pegar em armas. É só você dizer o que você pensa. E quando você percebe, a guerra está declarada. Sim, eu sou do Senhor Jesus. Sim, o meu namoro é assim porque eu sou do Senhor Jesus. A minha linguagem é assim porque eu o conheço. Você declara guerra, pessoas se levantam contra você, pessoas tentam dar risada. E se nós não passamos por aquela experiência de Pedro, de perceber que o Senhor Jesus nos ama e quer o nosso amor, nós não seremos selados. E não teremos essa mudança que Pedro teve. Pedro teve o selo do Espírito Santo. Irmãos, Pedro se levantou e disse: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. E aí começou a história de Pedro. E nunca mais ele se acovardou. Quando ele não entendia o que o pastor tinha lhe mandado, que loucura, mandou comer carne de porco, mandou comer carne que não prestava, carne que era proibida, mandou ir no sábado. Quando ele não entendia aquilo, ele não voltou para trás. Mas ele deixou que o Espírito lhe mostrasse que era uma nova aliança, que não era mais tempo de pecado e da morte, proibição, pode, não pode. Agora a lei do Espírito e da vida. E ele desceu à casa de Cornélio, se banqueteou com eles lá. E o Espírito Santo desceu lá também. Pedro ficou de tal maneira que ele andava e a sombra dele curava as pessoas. Irmãos, nós não temos fundo de garantia espiritual. Não é o tempo da igreja. Não é o que eu faço na igreja. Não. É a minha entrega real ao Senhor. E essa experiência, esse selo do Espírito Santo na minha vida. Aí você não vai cair. Eu fiquei maluco um dia, que eu vi no congresso alguém dizer assim: a bancada evangélica está no nosso bolso. Ela vai seguir o que nós declararmos. Todo mundo pensa que todo homem tem um preço, e tem. Mas quando você, além de andar com Jesus como nós temos andado, além de andar, além de ver as maravilhas, além de sermos abençoados como temos sido. Gente, só o número de pessoas que está me chamando para ir orar por casas que comprou, que construiu, que estão... Ah, minha casa, olha a minha casa, a minha casa, a minha casa, amém. Glória a Deus. Mas sabe, além das bênçãos, nós precisamos desse encontro face a face com Ele. Nós precisamos ouvi-lo dizer: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo.
eu te amo. Eu te amo. Então aí agora Pedro estava pronto para ser batizado como Espírito.